Bom, queria então começar de novo agradecendo, tá, pela oportunidade de estar aqui conversando de novo com vocês. Eu e Esther, a gente pensou bastante como é que a gente poderia fazer o encerramento desse evento, tá? E aí o evento aconteceu, muitas coisas, as pessoas estavam falando sobre... Vou passar aqui. As pessoas estavam falando muito sobre deep learning, sobre modelos, sobre dados, vieses de dados, tá? E aí a gente pensou o seguinte, que a gente podia falar de coisas diferentes, e talvez uma coisa mais importante, principalmente, que é falar sobre pessoas. Tá? Então, a gente decidiu, nessa apresentação, falar sobre pessoas e por que pessoas são importantes nesse processo dessa construção de ciência de dados, desse processo de machine learning, desse processo de inteligência artificial, de todas essas coisas que a gente está falando aqui. E aí tem um vídeo bem curtinho que a gente queria mostrar para vocês. Tá? Esse foi um experimento que foi realizado. Esse é um vídeo antigo, está num TED Talk, que é um experimento que tem 2 macacos e ora um macaco recebe uma recompensa que é o pepino e ora o outro macaco recebe a recompensa que é uma uva. E os dois, a tarefa dos dois é entregar, que é uma pedrinha. Tá? Então, cada um dos dois tem que entregar uma pedra e eles estão recebendo recompensas diferentes. E aí o que acontece é o seguinte, o macaco de cá, ele fica indignado, que ele fez agora, tá? Por que ele não está recebendo, e ele faz pior, tá? Por que ele não está recebendo a uva? Por que ele está fazendo a mesma tarefa, executando exatamente a mesma tarefa, e ele está sendo recompensado de forma diferente, tá? Então, é nessa linha dessas coisas aqui, e por que isso é importante... Tá, vai ter mais ainda. O vídeo é realmente bem curtinho, tá? E aí ele começa a bater e ele vai ficar reclamando sobre... Ele percebeu o que estava acontecendo ali, tá? Bom, e aí nessa linha a gente queria falar justamente sobre diversidade e inclusão e o quanto isso é importante para a gente poder ter, na verdade, modelos bem melhores, na verdade a gente conseguir inclusive fazer coisas melhores se a gente começar a prestar atenção nessas coisas, tá? Então a gente trouxe alguns exemplos aqui. Vai me interrompendo, tá? A gente trouxe alguns exemplos aqui e aí a gente queria pegar um exemplo bem de casa, tá? Que é o exemplo das meninas supercientistas. A Marcela está aqui, tá? Ela não sabia, isso não foi combinado. E as meninas supercientistas começou no ano passado para trazer mais meninas para exatas. Então, somos 2 mulheres aqui, a gente sabe desse problema. Então, a baixa quantidade que a gente tem de mulheres nas exatas, e a gente está falando de várias áreas, então a gente não está falando só de computação, a gente não está falando só de machine learning, a gente não está falando só de ciência de dados, então a gente está falando de exatas no geral. E aqui são meninas do ensino médio, então as meninas vieram para cá, passaram, se eu falar alguma coisa errada, vai me corrigindo, tá, Marcela? Do ensino fundamental, isso. Tá? Então, foram 4, 5 sábados aqui, elas viram várias coisas, experimentaram várias coisas, passaram por um processo bem legal. Aqui a Esther apresentou, inclusive, nas meninas supercientistas, tá? Justamente para elas poderem enxergar esse mundo. Tá? Então, tem claro que tem outros objetivos em relação a isso. Um outro... Pode falar. Eu acho que a gente podia lembrar de uma questão, quando a Sandra está falando, em particular, das meninas supercientistas, mas é que... E na questão da diversidade como um todo na área, se tem uma coisa que Deep Learning ensinou para a gente, é que diversidade de dados é importante. Então, e que, como alguém já... Acho que eu não lembro quem comentou, mas talvez tenha sido o Mauro, que, assim... Quanto mais você abordar o seu problema de formas diferentes, maior é a chance de você conseguir soluções interessantes e que realmente vão ser inovadoras, né? Então, por exemplo, o exemplo que a Sandra deu de por que a gente não chuta o pau da barraca aqui e vamos tentar tirar o dado de dentro do nosso sistema. Essas ideias, elas não vêm de grupos homogêneos, elas não vêm de pessoas homogêneas. Então, quando a gente fala de inclusão na ciência como um todo, mas em particular em Deep Learning e AI, é que a gente está falando que os modelos que a gente está construindo, eles provavelmente vão moldar a sociedade nos próximos anos. E para eles moldarem a sociedade de uma forma em que ele ajude a sociedade e não necessariamente
perpetue os problemas que a gente tem na sociedade, ela precisa ser inclusiva por natureza. E isso passa sendo inclusiva por pessoas. Então, um dos grandes estudos, acho que 2 anos atrás, a Microsoft comissionou um estudo na Comunidade Europeia, e eles descobriram que, fazendo um estudo particular com meninas, né, com a atração de meninas para as carreiras de STEAM, e eles descobriram que parte significativa das mulheres não vinham para as carreiras de ciência, tecnologia e matemática e tal, não porque o pai não deixava, porque a mãe não deixava, ou porque alguém falava alguma coisa ruim da área, mas simplesmente porque elas não tinham referencial. E se você olhar para a sua escola, quando você é pequenininho, sua professora de matemática é mulher. No ensino fundamental 1, se você perguntar para qualquer criança o que ela quer ser, muitas delas querem ser professoras como as suas professoras. Mas, a partir do momento que você passa do fundamental 2 para o ensino médio, que, no geral, é onde a gente percebe que a gente perde as mulheres nas carreiras, no caminho dessas carreiras, dentre outros problemas, as meninas param de ter professoras mulheres nessas carreiras mais tecnológicas, mais de exatas. E quando você perde sua referência, quando você perde a referência de um modelo, é muito fácil você não achar que você não pode pertencer àquilo. Então, a ideia de incluir pessoas na área das formas mais diversas possível é para mostrar para as pessoas, e a gente não está falando de mulheres só aqui, a gente está falando de todo o espectro, a gente vai tentar trazer isso, de como a área está tentando buscar essas referências, mas de todo o espectro da diversidade possível. E não como uma forma só de ser politicamente correto, mas de ser correto com os modelos para que eles possam representar um mundo de verdade, e não um mundo segregado e problemático que a gente tem em vários segmentos. Então, acho que a Meninas Cientistas, Super Cientistas, é um exemplo local nosso, que eu espero que, pelo que a gente está vendo, já está se espalhando por outras universidades, mas de uma situação, de um cenário muito bonito nisso. A gente tem um outro simpósio agora que vai acontecer no ITA, o primeiro simpósio brasileiro de mulheres em STEM, então eles estão com inscrição aberta no momento, e a ideia, de novo, é trazer, não só na academia, mas na indústria e nos mais diversos setores, exemplos muito fortes das mulheres trabalhando dentro dessas carreiras, para que as pessoas possam se identificar de alguma forma e entender que elas podem pertencer a esses grupos. A gente tem uma iniciativa bem interessante da professora Pamela Biling, lá do Sul, que é a iniciativa do Parenting Science. Quem é da academia sabe que um dos grandes problemas em ir para a conferência, quem tem filho, eu não tenho filho, mas eu tenho vários amigos que têm, com quem você deixa a sua criança, principalmente se os dois pais, se o casal for acadêmico, ou se os companheiros... Eu vi criança por aqui. Então. Então, assim, o que a gente faz nessas situações? Então, muitos congressos, por exemplo, agora estão discutindo não só o fato, os estudos que mostram por que as mulheres, e esse é um pouco mais óbvio, mas por que as mulheres abandonam as carreiras acadêmicas no período em que o relógio biológico, como dizem, começa a apressar a gente, ou por que, e não é só por isso, mas por que a falta de apoio, a falta de capacidade depois de ter um bebê e ir para uma conferência científica e ter um lugar para deixar o filho, que você se sinta confortável e não se sinta culpado. E isso não é só para a mãe, é para os pais como um todo. Tá? Como isso pode ajudar? Então, essa iniciativa do Parenting Science é bem interessante. A gente eu trabalho com robótica, o pessoal falou, eu sou fundadora de algumas iniciativas, como a Olimpíada Brasileira de Robótica, Mostra Nacional de Robótica, com vários outros professores, é óbvio, mas hoje em dia a gente tem 220 mil alunos no ensino fundamental e médio do país trabalhando na Olimpíada Brasileira de Robótica. E aí a gente criou uma iniciativa há alguns anos exatamente com essa ideia do role model, de ter projetos na mostra. A gente está vendo já um crescimento da participação feminina, mas de meninas na robótica, mulheres na robótica, para mostrar para elas, a partir de experiências de outras meninas e depoimentos, colocando vídeo online, divulgando material no Instagram, no Facebook, usando as redes sociais, para mostrar para as crianças que as meninas em particular, que elas podem almejar e fazer projetos dessa natureza. Então, a gente tem um conjunto significativo hoje de meninas participando.
E acho que a Sandra pode falar um pouco mais. Tá. Tem o que acontece hoje nas conferências e o que tem acontecido é fazer trilhas específicas justamente para aumentar a diversidade, tá? E fazer inclusão mesmo. Então, o Women in Machine Learning, a primeira vez que eu participei dele foi em 2011, eu estava no doutorado. E foi uma oportunidade muito legal. E geralmente esses workshops que acontecem, eles não são exclusivamente para mulheres, tá? Então isso é importante falar. Na ideia justamente o que a gente já está falando sobre a questão da referência. Então as pessoas que estão lá para fazer as palestras são mulheres, mas o evento ele é aberto para todas as pessoas. Inclusive é super importante a gente estar discutindo isso com homens e mulheres, tá? Então e isso tem acontecido. Aí começou inclusive com as mulheres para trazer mais mulheres. E depois foram acontecendo outros eventos para trazer outras comunidades, que a gente vê que a participação é realmente muito, muito, muito baixa. Tá? E aí uma que tem acontecido mais recente, acho que a primeira foi em 2017, já está na 3ª edição. Na verdade, ele está acontecendo exatamente neste momento, tá? Que é numa competição que chama Neurips. Então, eles começaram com o Black in AI, então, justamente para poder trazer a comunidade negra para participar dessas conferências. Tá? Então, tem algumas coisas, inclusive com problemas de... Isso também aconteceu por causa de problemas de visto. Então, dependendo de onde as pessoas estavam vindo também. Então, tem vários problemas. Então, assim, de coisas absurdas, no sentido que você vai lá, você submete aquele trabalho, o seu trabalho é aceito, você tenta ir para a conferência, o seu visto é negado, dependendo de onde você está vindo. Tá? Então, são coisas absurdas. Então, essas coisas é justamente para a gente poder falar mais, é importante. Como a gente já falou, são pessoas diferentes, são cabeças diferentes, são culturas diferentes, e a gente precisa fazer essa mistura para a gente poder fazer modelos mais interessantes, para a gente estar resolvendo problemas, são os nossos problemas. Então, a gente precisa de pessoas resolvendo esses problemas. Tá? Uma outra comunidade que tem acontecido também é a comunidade da América Latina. Então, teve uma conferência, não precisa passar não, mas teve uma conferência que aconteceu em novembro, no início desse ano, na verdade, o Encontro da América Latina, e que ele aconteceu justamente para poder fazer o seguinte, nas principais conferências que a gente tem na área, eu estou falando de conferências porque é meu dado enviesado, né? Então são as conferências. Então, as principais conferências que a gente tem na área, as submissões são muito baixas da comunidade da América Latina. Então, a grande maioria vem da Europa, vem dos Estados Unidos. Então, e da China, né? Então, o que acontece é o seguinte, quando você vai lá ver de todas as submissões, tem, por exemplo, sei lá, 10 mil pessoas participando da conferência. Não é exagero, tá? CVPR tem 10 mil pessoas participando da conferência. E aí tem 25 pessoas da América Latina. Cadê todo mundo? Não é possível. As pessoas, cadê? O que está acontecendo? Então, estão criando determinadas trilhas dentro dessas conferências justamente para poder trazer mais pessoas, para fazer mais mistura, porque a gente já sabe que está todo mundo pensando do mesmo jeito. Precisamos de pessoas que pensem diferente, que tenham essa mistura para sair coisas mais interessantes. Tá? Então, aí o que aconteceu... Tem 2 eventos que aconteceram bem recentes. Esse é o Kipo. Acho que teve gente aqui que foi, porque eu já vi pessoas que estavam lá. Ele aconteceu no Uruguai, de 11 a 15 de novembro. Tá? Foram 350 pessoas. Existe uma possibilidade da próxima edição, inclusive, ser no Brasil. Tá? Vão pessoas de todos os lugares do mundo como palestrantes, mas as pessoas que estão participando da conferência são pessoas da América Latina. E a ideia é justamente colocar as pessoas em contato para a gente poder começar a desenvolver coisas com pessoas que a gente não está conversando, conectar pessoas. Tá? E para levar essas pessoas, inclusive, para as principais conferências, desenvolvendo coisas mais interessantes. Então, esse foi o objetivo do Kipo. Ele deve acontecer nos próximos anos e realmente existe uma grande possibilidade que aconteça no Brasil. Não sei se no próximo ano, mas provavelmente nos próximos anos. Tá? E nessa linha também, quem na verdade eu descobri sobre isso aqui foi lá no Kipo, que não está mais na primeira edição, inclusive, aconteceu, a primeira foi em 2017, também, que é o Deep Learning Daba, que aconteceu na África. Tá? E já teve, inclusive, resultados agora, de 2017 para 2019, do processo de aumento de submissão e de conectar pessoas fazendo trabalhos diferentes. Então, o Deep Learning Daba ele vai na mesma linha do Kipo, de levar as pessoas lá para a África, para colocar as pessoas em contato, para a gente começar a desenvolver trabalhos mais interessantes com pessoas que pensem de forma diferente. Tá? Então, isso também aconteceu, e tem aconteceu agora esse ano de novo, já pela 3ª edição.
Bom, só fazer um comentário antes. Eu tenho um exemplo que eu gosto muito de falar para as pessoas os nossos eventos de robótica. A gente faz eles acontecem ao longo do ano todo, Olimpíada Científica, mostra, competição, e no final a gente agrega todos os finalistas de todos esses eventos, desde as competições científicas, das mostras e dos simpósios científicos, workshop de tese de dissertação, tudo que tem direito, mais ou menos umas 2.000, não é o CVPR, mas tem mais ou menos umas 2.000, 2.500 pessoas, num único evento chamado Robótica. E aí a gente traz, desde o molequinho do ensino fundamental até o pesquisador top da universidade da América Latina e tal na área. E o nosso evento é itinerante por definição. Apesar das dificuldades logísticas de fazer uma competição de robótica física em lugares diferentes do Brasil, esse ano foi no Rio Grande do Sul, tipo mais 30 quilômetros, a gente estava no Chuí, literalmente, a placa lá dizia um pouquinho mais se está no Chuí. Uma das coisas que a gente observa ao longo de todos esses anos é que toda vez que a gente passa por um lugar diferente, o fator de espalhamento e de inclusão naquele local é significativo. Então, a ideia desses eventos, inclusive, de levar essas pessoas das comunidades que não estão tendo tanta possibilidade por um motivo ou por outro, e a gente tem várias causas, mas ela permite exatamente essa questão da inclusão. Então, conseguir trazer eventos para o país. Então, esse ano, por exemplo, a gente teve alguns eventos interessantes da área de machine learning, até de robótica no país. Então, faz bastante diferença para as comunidades. E eu gosto muito desse exemplo porque a gente, por exemplo, o Nordeste, para mim, é a maior participação nas competições de robótica. E todo mundo olha e fala assim, impossível, o Sudeste deve ter muito mais do que isso. Não, mas a gente fez uma sequência significativa de eventos no Nordeste e toda vez que a gente passa por lá, a gente vê as políticas, inclusive políticas públicas, sendo inseridas. Então, quanto mais a gente falar de inclusão, da importância disso na área, mais as políticas que deveriam ajudar a permear esses processos, que são as políticas públicas, elas são importantes. Então, eu acho que no gancho disso, a gente tem que mostrar que a nossa universidade está nessa linha. Então, eu sou coordenadora no curso de Ciência da Computação lá no Instituto de Computação e, ultimamente, eu tenho gerado algumas estatísticas, visto alguns dos nossos números, porque a gente tem percebido que a nossa universidade está sendo mais abrangente e está tendo esse público, e, normalmente, as pessoas falam, não, mas isso é específico para certos cursos. E, para vocês terem uma ideia, esse é o perfil do ingressante do aluno de computação, dos cursos de ciência e de engenharia, e vocês podem ver que uma parte significativa dos nossos alunos vem das escolas públicas. A participação das mulheres é ridícula ainda. Então, pelo amor de Deus. Mas eu já vi, por exemplo, que a porcentagem de mulheres que estão vindo pelas vagas do Enem é bem maior do que a porcentagem de mulheres que estão vindo pelo vestibular. Talvez por causa da abrangência nacional, talvez a gente tenha um bias local, alguma coisa do tipo. Mas esse é nosso pior problema, no geral, é a participação feminina. Mas a quantidade de pessoas autodeclaradas pretos e pardos também tem aumentado e, particularmente, a renda dessas pessoas, comparado com a renda média das famílias em grupos anteriores que ingressaram nos cursos, é significativamente inferior. Então, isso significa que agora a gente tem, de verdade, exemplos de dados bem mais significativos, assim, que representam mais a amostra da população brasileira, inclusive entrando na universidade. Então, assim, isso é bem interessante para a gente trabalhar. Como professor, a gente tem que se reinventar em muitos casos, a gente tem que aprender a trabalhar com pessoas de culturas diferentes, e eu acho que mostrar isso para dizer que a diversidade também começa em casa, não adianta só a gente ficar esperando o NIPS, o Neurips, ou etc., fazer isso, mas a gente precisa ter esse modelo já dentro de casa, e eu acho que esses números não mentem. Eles estão mostrando que um curso concorrido da área de exatas, que normalmente não se espera que tenha esse tipo de perfil, tem esse tipo de perfil, e a gente espera que assim, isso reflita cada vez mais as diferenças. Então, acho que... na verdade, a gente não tem uma resposta depois disso, tá? A gente queria, na verdade, era encerrar, inclusive, era chamando vocês para a luta, né? No sentido de
vamos tentar melhorar isso. Como é que a gente faz para melhorar isso? Tá? O que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? E a gente está mostrando que é importante, inclusive, melhorar isso. A questão da diversidade, a questão da inclusão, realmente a gente vai ter problemas mais interessantes para ser resolvido de maneiras mais interessantes. Essa é a questão. Então, é isso que a gente queria, essa mensagem que a gente queria passar. Tá? De tentar incluir, de tentar deixar mais diverso, porque, com certeza, a gente vai ter soluções mais interessantes para os nossos problemas. Okay? E eles vão responder melhor ao mundo que precisa de solução, né? Porque não adianta a gente criar solução para um mundo restrito. Então, acho que essa... tem um exemplo até que a gente não colocou das trilhas do... Qual que foi o evento? Foi o Neurips mesmo, que não sei, mas tinha trilhas muito específicas para latinos, grupo LGBTQ+, grupo judeu. Era assim, eles estão com trackings bem específicos e não só com apoio, com tracks específicos, mas com apoio, com suporte econômico, inclusive, para viabilizar a ida das pessoas. Então, descontos para países que eles consideram em desenvolvimento, né, que são... geralmente, essas trilhas, dependendo da conferência, de conferências grandes, eles pagam tudo incluso, tá? É tudo incluso. Então, além procurem. Bom, acho que, como a Sandra falou, essa é a mensagem, para a gente tentar como uma comunidade, sabendo que, assim, a IA para o bem, por exemplo, acho que é o que a ONU define, é o grande caminho para a gente poder usar a área para fins assim, realmente do bem, e para isso a gente precisa ser inclusivo, não tem outra coisa. Então, ao invés da gente ser técnica agora, a gente decidiu falar mais sobre pessoas no final, como a nossa mensagem. Obrigada. Obrigada.